seja muito bem-vindo, eu sou Edson Gomes, vamos para mais uma de nossas aulas, hoje a nossa sexta aula, já estamos quase finalizando nosso curso de Introdução à Gestão Financeira, tá? Um curso especificamente voltado para as finanças pessoais, onde você tem a oportunidade aqui de aprender conosco a gerenciar suas dívidas, entender o que é receita e despesa, né? Foi isso que nós fizemos ao longo deste curso. E hoje nós vamos fazer aqui uma aula curta sobre planejamento, né? Como você se planeja para o futuro, né? Qual a importância de se planejar. Então, nossa aula de hoje, planejamento para o futuro, e a primeira coisa que a gente traz aqui nesta aula é qual a importância do planejamento para o futuro. Planejar para o futuro ajuda você a alcançar os seus objetivos financeiros e garantir uma vida estável. Então, a finalidade desse planejamento, é que você melhore sua qualidade de vida no futuro. Muitas vezes a gente pensa, né, e a gente diz que não vai se preocupar com esse tipo de situação, porque a gente pode morrer a qualquer momento. Mas no Brasil a gente sabe que as pessoas estão vivendo 70, 80, 90, 100 anos, né? Então a gente precisa se planejar para o futuro. E para se planejar para o futuro, a gente precisa compreender quais são os objetivos financeiros de longo prazo, né? Nós falamos de dívida, de gestão de dívida na aula anterior, mas a gente precisa compreender que a gente precisa se preocupar com o longo prazo. Uma das primeiras coisas que a gente precisa se preocupar é com a aposentadoria, né? Que, em regra, chega para as pessoas aos 65 anos. Então, como é que você quer chegar aos 65 anos e ter o direito de se aposentar, né? Então, uma das coisas fundamentais para isso é você contribuir com a Previdência Social. Então, você se planejar, ter uma renda estável, né? Para que você tenha uma renda estável no momento da sua aposentadoria. E você pode ter também, a partir disso, uma renda complementar, a partir daquilo que nós chamamos de previdência complementar ou previdência privada. Mas aí você precisa se planejar, entender o que é isso, para que você aplique, né, algum recurso nesse tipo de previdência. Uma outra situação que a gente precisa nos planejar para o futuro é a educação, que você investe em você mesmo ou investir nos seus filhos. Parte da educação, a gente sabe que o governo banca, né, nós temos aí a pré-escola, a escola formal, aí, do primeiro ao 9º ano, depois você tem a escola, né, do primeiro ao 3º ano do ensino médio, e você tem as universidades públicas. Mas você precisa ter recursos, né, para complementar esse processo educativo. Então, você precisa economizar para a sua educação, para a sua formação, para a educação dos seus filhos, né? E a outra coisa que a gente tem como planejamento de longa duração é quando você vai adquirir o seu imóvel residencial, aquele imóvel próprio que você mora, para que você não fique pagando aluguel, né? Então você precisa se planejar para comprar o seu imóvel, para comprar a sua casa, seu apartamento, né? Além disso, você tem outros objetivos. Objetivos como viagem, carro, né, moto, etc., que você precisa também fazer um planejamento para que você possa adquirir esses bens sem que você se onere demais, né? Sem que seja caro demais para você fazer a aquisição desse bem. Então, a partir disso, é preciso criar um plano para o futuro, né? Então, você cria um plano para o futuro, né? Aí, nesse plano, você define seus objetivos, estabeleça suas metas financeiras, que essas metas sejam claras, como assim, por exemplo, eu quero me aposentar, eu vou me aposentar porque eu trabalho de agente de limpeza, por exemplo, eu trabalho com eletricista, eu recebo um salário, recebo 2 salários, e eu quero garantir na minha aposentadoria o mesmo salário, ou esse salário e mais um pouco. Então, eu já estabeleço aqui que eu preciso fazer ali uma complementação disso de alguma forma, né? Então, você cria aí um orçamento, aloca recurso nesse orçamento para você alcançar esse objetivo, né? E aí você começa a fazer um investimento regular. E aí muitas vezes quando a gente fala de investimento, as pessoas pensam que só investe quem tem muito dinheiro, né? Mas se você pensa comigo, se você investir R$100 por mês,
sem juros e correções, no final do ano, você tem R$ 1.200. Se você investir R$ 50 no final do ano, você tem R$ 600, isso equivale a metade do seu 13º. Né? Isso, quando a gente aplica isso, juros e correções monetárias, você vai ter ali em torno de R$ 650, R$ 700 no ano, mais da metade do que o seu 13º, se você estiver investindo R$ 50 por mês regularmente, né? Então, assim, é o planejamento que vai te fazer fazer esses investimentos. Então, um outro ponto é que você deve revisitar ou, né, deve reajustar, fazer um reajuste desse seu planejamento, desse plano de futuro. Regularmente você revisa, ajusta, você aumenta a cota de participação mensal, você diminui conforme a sua necessidade. O importante é que você faça esses aportes mensais, né? E aí, deixo para você aqui algumas dicas para você planejar para o futuro. Comece cedo. Se você pode começar agora, ou se você já começou, né? Mas eu acho que o ponto de partida para você é a partir de hoje. Você está nos assistindo, está assistindo nossa aula, então a partir de hoje você deve, né, começar a investir no seu futuro, né? Quanto antes você começa, melhor. Né? Quanto antes você começa, melhor. Mais depressa você vai alcançar o seu objetivo. Né? Seja consistente, não desista, né? Invista regularmente e mantenha o seu plano atualizado. Né? E aí uma das coisas que você deve fazer é diversificar. Invista em diferentes tipos de ativo. Né? Para isso você precisa aprender quais são esses ativos, né? Os custos desses ativos, onde você vai investir. Né? Na nossa próxima aula vamos falar um pouco desses ativos para você, mas você precisa compreender isso para você ter uma carteira de investimento diversificada. Mesmo investindo R$ 100 por mês, você pode ter uma carteira de investimento diversificada. Né? E revisite mais uma vez, regularmente, esse seu plano de investimento, que é a forma que você tem de alocar recursos dentro da sua própria carteira, de um local para o outro, onde você vai conseguir ter mais rendimento ao longo do ano. Né? Para a nossa reflexão, deixa a pergunta: quais são seus objetivos financeiros de longo prazo? Já pensou nisso? Então comece a pensar, e se você não tem ainda seus objetivos definidos, comece a os definir. Né? Como você está planejando, para alcançar esses objetivos? O que é que você tem feito? Como você tem se planejado? Quanto você tem investido por mês? Então isso é importante para que você mantenha esse seu objetivo. E quais são os próximos passos para você? Né? Se você não tem ainda nenhum objetivo, o seu próximo passo é criar um objetivo. Né? Procurar conhecimento, buscar fazer investimento, fazer aportes mensais para que você possa, lá no futuro, aos 65 anos de idade, você poder usufruir daquilo que você planejou e que investiu ao longo dos tempos. Né? Mais uma vez, o que você achou desse tópico? Né? Você achou? E se você tem alguma dúvida e gostaria de explorar mais os aspectos do planejamento para o futuro, estou às suas disposições. Entre em contato conosco.